mostrar alguns casos? Vou apresentar um caso ali para vocês, direto aqui na tela. Deixa eu só pegar aqui, só um pouquinho. Então é o seguinte, o que acontece aqui, ó? Então, aquela prótese que a gente acabou vendo no exame anterior, então a gente fez essa réplica aqui, dessa forma aqui, é que vai para o centro radiológico. Esses pontos que estão marcados aqui são os que vão determinar a possibilidade, então, de unir os mesmos pontos no guia, na tomografia que o paciente já tinha. Então, dessa forma ele vai para a radiologia. Quando volta, a gente fez aquele planejamento que apresentou para vocês todos os pontos determinados onde a gente quer que tenha a saída dos implantes. E aí vem, então, um guia para a cirurgia dessa forma. Esse guia é aquele que vem, que a gente falou de Curitiba ou de São Paulo ou de Brasília. Esse, no caso, veio de Brasília, né? Isso. Então, o que acontece? A gente acaba fixando esses pontos aqui nele, na maxila do paciente, para manter ele firme e estável. Essas marcações aqui, então, ela já determina, então, como se fosse uma anilha. Essa anilha ela tem um certo tamanho, uma certa largura, que pode, então, determinar exatamente qual que é a inclinação do implante que eu quero, mais para frente, mais para trás, para um lado ou para o outro. Ele vai dar a posição exata, porque como não tem a perfuração da parte da gengiva, não é aberto a gengiva, então a gente precisa ter a posição exata do implante. Ele não pode nem ir um pouquinho mais para um lado e nem para outro, ele tem que ficar na posição exata do planejamento, né? Lembrando até o que a Morgana comentou, então dá para perceber, não tem corte nenhum. O que a gente está vendo então aqui é uma peça em acrílico e esse esbranquiçado que a gente vê mais no centro é a própria gengiva como se fosse uma fechada. Como se fosse uma prótese total apoiada na gengiva, Isso só que mesmo. com perfurações. E como a gente comentou no bloco anterior, aqui tem várias marcações que me dá a possibilidade de colocar os implantes aonde eu predeterminar no momento da cirurgia, tá? Aqui então já tem alguns colocados, a gente pode ver que mesmo dessa forma a gente alternou eles, então aqui na hora da instalação existe um montador que seria algo que prende o implante à forma que a gente está inserindo ele na boca. Aqui ele já está sendo tirado e dessa forma aqui então a gente percebe a cirurgia já concluída com os implantes já lá instalados lá dentro. Então a gente consegue perceber que não tem corte nenhum nessa cirurgia, tá? O resultado final, então a gente tem desta forma, então a gente já está aqui partindo para uma moldagem desse paciente. Seguindo as fotos, a gente sempre leva em consideração uma preparação e a mesma montagem desses dentes é o que já tinha naquele guia anterior, então a gente só replica de novo sobre a estrutura que vai ser acoplada aos implantes, só para que o paciente veja novamente como é que vai ficar e para que ele tenha a certeza que é dessa forma que vai chegar no resultado final. Só fala que é cera, né? Isso, bem lembrado. Esse vermelho aqui, então, é cera, para que a gente possa, então, se for o caso, movimentar mexer, os dentes, alterar e assim por diante. Eu quero meus dentes que apareçam um pouco mais, vamos descer um pouquinho mais, quero que apareça menos, quero que o arco seja mais, né, fique mais aberto. Então, tudo isso nessa fase a gente ainda pode modificar. Como a gente diz aqui, como tem até escrito aqui embaixo, seria uma prova dos dentes, tá? E assim a gente tem, então, o resultado finalizado desse caso. Então, aquela cera que estava em vermelho, então, é feita uma caracterização da gengiva, o que a gente sempre vem para tentar chegar o mais próximo e o mais natural possível. Sempre também levando em consideração características que o paciente também gostaria que tivesse, ou alguma coisa, espaços entre si, para que a gente deixe sempre de acordo com o que a gente acha que é o certo e também levando em consideração a vontade do próprio paciente, né? Então, assim, ó, provando novamente que os implantes estão saindo bem nas posições que a gente pré-determinou, por trás dos dentes, nem muito aqui no meio do céu da boca, do palato, ou então que saísse pelo lado da frente do dente seria complicado para resolver. E assim a gente tem, então, um resultado concluído. O que a gente fala da estética nesse caso, né, é que, por exemplo, às vezes pelo nosso gosto pessoal a gente fecharia aquele espaço na frente. Mas o paciente, quando tinha os dentes naturais, tinha o espaço e queria que fosse feito dessa maneira para quê? Para que todo mundo achasse isso o mais natural possível. Então é isso que a gente fala, de às vezes a gente seguir o que é certo, mas também o paciente pode dar a sua opinião e dizer, eu tinha esse espacinho, sempre tinha, quando tinha os meus dentes, e eu quero que seja feito isso porque as pessoas que me conhecem vão achar que ficou natural, que ficou bonito. Então isso a gente sempre, desde que isso não interrompa em nada o trabalho, a função odontológica, a gente sempre aceita o paciente dar essas opiniões para que ele fique feliz, que ele fique contente e sorria cada vez melhor. Poder até interagir com o tratamento, né? Com não ser meramente um espectador e no final participa mesmo. Então ele já consegue perceber desde o começo como é que vai ficar e no final então a gente endossa o que você comentou, o que é o certo e o que ele também gostaria que tivesse no resultado final, né? Vamos mostrar mais algum caso? Deixa eu passar ali. Vamos ver. Então, esse caso para vocês verem, né? Esse paciente chegou ao consultório, então com esse sorriso, né? Então vocês podem ver, ele não conseguia sorrir.
ele também nem fazia muita questão de sorrir, ele não sabia mais sorrir, porque estava nessa condição. Então, se vocês forem visualizar, os dentes de cima nem dava para ver, né? E só dava para ver os dentes de baixo que sobressaíam, né? Tem uma visão mais aproximada. Então, abrindo um pouco a arcada, o que foi realizado nesse paciente? Ele tinha 2 próteses totais, sendo que a de baixo era uma prótese onde tinham 3 dentes, foi extraído esses dentes, tanto que tinha o gancho num dente e foi colocado mais 3 dentes na prótese para ele passar um tempo. E foi feita a prótese de cima por dentro da de baixo, então vocês podem ver que a condição desse paciente mastigatória estava péssima, né? Ele não tinha condições de mastigar nada, então os alimentos estavam sendo triturados inteiros, não estavam sendo triturados, desculpa, né? Ele estava engolindo inteiros, porque não tinha como mastigar nessa condição. E esteticamente ele estava com a autoestima muito baixa, estava com muitos problemas, porque ele realmente estava com vergonha da sua condição, né? O que foi realizado nesse caso foi 2 próteses fixas sobre implante, superior e inferior, né? Para que ele pudesse sair dessa condição, e foi montado, pode passar. Então aqui vocês podem ver a prótese inferior sendo feita no modelo de gesso, né? Já tinha sido feita a cirurgia, já foi feita a moldagem, então já estava sendo feita em laboratório, então com 4 implantes inferiores, como a gente já comentou antes, que na parte inferior o trabalho pode ser feito com 4 implantes, e a prótese, então aqui sendo feita a parte intermediária do tratamento. Por quê? Porque embaixo foi realizado carga imediata. Então o que é isso? Em uma semana a gente fez a prótese e colocou já os dentes. Em cima, nós realizamos a cirurgia dos implantes, mas por ser um osso bem menos denso, um osso muito mais poroso, a gente teve que aguardar um período de cicatrização desses implantes e então fazer a prótese fixa. Tá? Então, essa aqui é a fase provisória, onde foi colocado a prótese definitiva embaixo e em cima foi feita uma prótese total provisória. A vantagem desse provisório é que também já dá a possibilidade dele de recuperação da sua mastigação. Provavelmente ele devia ter até dores nos maxilares, com porque certeza. A mordida era muito curta. E aí também já dá para deixar uma imagem de como é que vai ficar o resultado final de uma prótese fixa. Sim. Lembrando que essa parte superior ainda é provisória, mas o desenho dos dentes e o formato pode dizer que já está pré-pronto. A gente já mais né? ou menos planeja e faz isso para ver se isso vai ficar legal na nossa prótese definitiva, né? Então aqui temos as fotos do nosso paciente, então com o caso concluído, né? Então vocês podem ver na próxima, agora sim, já. Então a diferença até do lábio desse paciente, né? Então aqui na parte superior, quando ele não tinha suporte de dentes nessa prótese, o lábio dele caía para dentro e ele não tinha quase nem curvatura labial. Quando a gente devolveu os dentes na dimensão vertical correta, que a dimensão vertical é aquela dimensão que fica da base do nariz até o queixo, quando a gente devolveu essa dimensão correta, realinhou os dentes numa posição correta, então vocês pensem na qualidade mastigatória desse paciente com essa situação e com essa situação, né? É totalmente outra coisa. Então é isso aqui que a gente tenta devolver para os pacientes e fazer com que ele possa aprender a sorrir melhor novamente. Imagina, nesse caso superior dele, é típico de quem faz uso, talvez até em casa quem tenha percebe que quando tira a prótese fica nesse mesmo perfil. Com certeza. E ele está aí com uma prótese na boca. Já está com esse perfil. E já tinha esse perfil dessa maneira. Imagina então como tem a possibilidade de recuperar e recuperar bastante. E rejuvenesce, né? Isso que a gente sempre gosta de brincar, rejuvenesce bastante, porque os dentes, né, realmente fazem um sorriso muito harmonioso no rosto.